Abrimos este, digamos, lote de programas, afinal nós estamos no 601, com o quadro que estreou na semana passada, que é Pensar, Aprender e Viver. Então nós vamos ver quais são os aforismos sobre os quais nós vamos pensar, tentar aprender com eles e, preferencialmente, colocá-los em prática, vivenciá-los. Nosso propósito é apreciar frases de grandes pensadores, como filósofos, cientistas, artistas, etc. Mas nós não podemos deixar de também incluir em nossos estudos o que disseram em pensamentos sintéticos também alguns eminentes espíritas, quer sejam encarnados ou desencarnados, que é o caso de hoje, onde nós vamos examinar uma frase do espírito de André Luiz, pela psicografia do médium Francisco Cândido Xavier. Não conseguimos apurar exatamente qual a obra ou a mensagem avulsa onde consta esta frase. Possivelmente até ele tenha feito eco às palavras de algum mentor que o orientava na colônia Nosso Lar. Mas não importa, o que vale é o ensinamento que está ali contido. Escreveu ele: o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Já o segundo aforismo foi enunciado pelo gênio Leonardo da Vinci. Quem pensa pouco, erra muito, disse ele. Então, como inicia o nome do título do nosso quadro, nós vamos pensar bastante, sempre, para errar cada vez menos. Diálogo Espírita está no ar. Prezadíssimos amigos, nosso quadro Aprender, ou melhor, Pensar, Aprender e Viver de hoje, nós vamos aqui ver, eu e a Andréia Kleinas, nós vamos justamente pensar, refletir em cima de duas frases. Eu citei lá na abertura, a primeira delas do Espírito de André Luiz, quando ele diz que o único mal a temer é aquele que ainda existe em nós. Por que, André? Porque esse mal, né, que podemos entender como, na verdade, aqui a explicação de André Luiz no livro psicografado por Chico, é o egoísmo. E quando nós estamos dentro do egoísmo, nós não conseguimos evoluir adequadamente, temos muitas dificuldades morais. O egoísmo, segundo o Evangelho, é a fonte de todos os outros males. É dele que a gente acaba entendendo que a pessoa desvia para o orgulho, para a ambição, para a vaidade. E se combatermos esse grande mal, o egoísmo, pela aprendizagem, pela experiência, por tudo que nós aprendemos com a doutrina, pelas dificuldades até do dia a dia, né? Podemos entender melhor essa grande chaga. E inclusive é interessante porque aqui no livro Ação e Reação, o amigo, né, de André, o Hilário, ele diz que se nós deixarmos um pouquinho de lado as questões da filosofia, né, ele diz, não obstante o respeito que ela merece, né, é fácil conhecer o bem quando o nosso coração se nutre de boa vontade à frente da lei. Ele continua: o bem, meu amigo, é o progresso, é a felicidade, é a segurança, é a justiça para todos os nossos semelhantes e para todas as criaturas da nossa estrada, aos quais devemos empenhar as conveniências e o nosso exclusivismo, mas sem qualquer constrangimento por parte de ordenações puramente humanas. E ao contrário, quando nós temos a felicidade, a justiça, o bem-estar apenas para nós próprios, então, aqui falando a respeito do egoísmo, é que a gente causa o dano para os outros. Então ele deixa bem marcado no texto, né? O quanto é importante nós trabalharmos dentro do nosso coração de nos libertarmos do egoísmo.
Até porque, por que ele diz que é um mal que nós devemos temer? Porque, na realidade, o maior inimigo que nós temos somos nós mesmos. As outras dificuldades, as outras pessoas, digamos assim, sejam encarnados, desencarnados, existe uma maneira mais fácil de lidar, mais fácil de tratar, por incrível que pareça. O pior, a maior dificuldade é lutar contra as nossas próprias fraquezas, contra os nossos próprios erros, contra as nossas próprias vulnerabilidades, porque a gente muitas vezes não enxerga ou não quer enxergá-las. Então, se a pessoa é uma pessoa, nós estávamos conversando antes, quando a pessoa ela é uma pessoa de fé, uma pessoa que procura acertar o passo de acordo com as leis divinas, então ela tem essa tranquilidade de saber que está bem assistida por Deus. Agora, essas ameaças que vêm de fora são muito mais fáceis de serem contornadas exatamente por isso. Agora, Deus pode proteger você na floresta do leão, mas não consegue proteger, como você disse, né? Que no caso egoísmo, aí encarnando praticamente todos os tipos de dificuldades, de males que o ser humano pode alimentar. E isso não independe dos outros, depende só de si, para ser removido de dentro de nós, né? Então, essa é a grande diferença que nós temos que se perceber. Agora, eu complementando essa questão ainda, Andréia, eu perguntaria o seguinte, tá? E eu até adiantei um pouquinho, né? Mas ele fala o único mal que nós devemos temer. Mas ele não disse que só existe esse mal. Existem outros males. E aí, quais seriam esses males exatamente? Bem, E por que não precisamos temê-los? Eles que é para temer o que vem de dentro, mas o de fora. Uma vez que nós estamos já sintonizados com o bem, quando nós estamos dentro da lei divina, quando nós estamos cumprindo, de certa forma, dentro das nossas dificuldades, sabemos que estamos aqui em treino, em aprendizagem constante. Mas se conseguimos, naquele momento da raiva, não falar, né? Não jogar aquela raiva para fora no outro, se conseguimos sermos, naquele momento que precisamos ser caridosos, se lembramos de Deus, se lembramos do nosso compromisso aqui, não temos que temer mais nenhum mal mesmo. Estamos sintonizados com o bem, estamos sintonizados com Deus, né? Com as leis que Ele criou, com toda a aprendizagem que Jesus veio adiantar e facilitar o nosso caminho. Então, se estamos sintonizados com o nosso mentor, se estamos lembrando de Jesus, e eu acho tão interessante que a gente aprende, né, da nossa raiz lá do catolicismo, que quando estamos estudando, que somos crianças, eu tive essa experiência de participar do catecismo, que aí a gente aprendia, né? Em cada situação que você tiver dificuldade, pense como Jesus responderia a essa dificuldade. E é verdade, se pensarmos nele, não precisamos temer nenhum outro mal. Reforçando até um pouquinho aquilo que eu mesmo já havia colocado, né? A vida aqui no nosso planeta é um mundo de provas e expiações. E ele está para todos. Todos estão sujeitos a sofrer, por exemplo, um acidente, a contrair uma enfermidade, ter dificuldades financeiras, familiares. Tudo isso faz parte da vida de todo mundo, em graus variados conforme as necessidades e conforme o mérito de cada um. Porém, qual é a diferença daquela pessoa que é firme na sua fé, na sua convicção, que é justamente uma espécie de guarda-chuva? A tempestade ela vai cair para todos. E as pessoas vão ter que sair na rua e enfrentar essa dificuldade. Só que enquanto umas pessoas estão desprevenidas, porque não têm essa força, esse amparo, inclusive dos bons espíritos, para nos tirar de muitas dificuldades, algumas coisas são inevitáveis, não tem jeito, faz parte do nosso planejamento reencarnatório e nós temos que levar em frente e não há como fugir. Mas muita coisa poderia ser evitada se as pessoas estivessem em mais contato com Deus, mais contato com o Criador, né? Então não é que Deus
tenha preferências, que proteja mais A do que B. Não é isso que se trata. Acontece que às vezes A se ajuda também e busca esse apoio de Deus e dos bons espíritos, enquanto que B leva a vida como se fosse sem preocupação, se tudo se resumisse ao nosso presente aqui na Terra. Bom, a segunda frase é do Leonardo da Vinci, o grande, extraordinário pintor, mas vejam só, ele nasceu em 15 de abril de 1452, desencarnou em 2 de maio de 1519. Então, para ficar fácil para memorizar, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral, ele era vivo, né? E ele, vejam só, ele foi pintor, escultor, arquiteto, engenheiro, matemático, fisiólogo, químico, botânico, geólogo, cartógrafo, físico, mecânico, inventor, anatomista, escritor, poeta e músico. É pouco, não? O que ele não foi? O que ele não foi? Pois é, e aí ele, com tudo isso, ele colocou em um determinado momento, uma frase bem curtinha. Quem pensa pouco erra muito, Andréia. Uhum. Bem, aqui a gente já adiantou também um pouquinho, né? Porque a primeira parte já falou um pouquinho disso. O pensamento é a ação criadora. Então, ele plasma, ele cria. André Luiz traz em outras obras também, explica muito sobre isso. Emmanuel fala sobre a força do pensamento. Leon Denis, né, no Problema do Ser, do Destino e da Dor, naquele livro fantástico, trata sobre o pensamento, a ação criadora do pensamento. Então, quando nós estamos analisando um evento, uma situação, uma coisa do cotidiano, uma briga com alguém, uma situação difícil no trabalho, e não respondemos imediatamente, quando damos um tempo para analisar, para pensar, para ponderar, nós não corremos tanto risco de cair em erro, de responder pela raiva, pelo temperamento irritado, por não ter entendido direito aquela comunicação, por tantos outros desvios de comunicação que existem. Então, pensar um pouco evita o erro. Não é assim quando a gente recebe um e-mail? Se você responder imediatamente aquele e-mail, na força da reação, a chance de você depois se arrepender. E e-mail não tem como. Não depois volta. que você emitiu, depois que você enviou, é como a flecha. Não tem como voltar, né? Então, é bem importante a gente entender isso. Então, isso é treino. A gente pode analisar um pouco mais, conversar com outras pessoas, fazer uma prece, abrir uma leitura, tentar entender o contexto para depois falar ou fazer aquilo que a pessoa concluiu que deveria fazer. E aí ela evita de errar. Num mundo tão... onde as pessoas estão quase sempre num nível de estresse muito alto, né? Especialmente nas médias e grandes cidades do mundo inteiro. Isso não é privilégio, entre aspas, aqui do Brasil ou da nossa cidade. É uma questão geral, né? A correria do dia a dia exige muito de nós. No trânsito, nas filas, até para o próprio atendimento hospitalar, do serviço público principalmente, e dentro da família, enfim. Nós somos testados cotidianamente, né? Então, a pessoa que age por impulso, a pessoa impetuosa, que muitas vezes faz isso por orgulho, geralmente por orgulho, ela não aceita ter o seu amor próprio ferido, né, questionado, os seus pontos de vista, as suas opiniões, ela tende a errar muito. E às vezes com consequências gravíssimas. Nós sabemos quantos litígios no trânsito, por exemplo, levam a agressões físicas, a destruição do próprio automóvel, patrimônio, gente que vai parar no hospital e até óbito, né? Então, é uma situação que a gente tem que aprender, como a Andréa colocou. Não adianta isso. Aí entra um pouquinho, não sei se você concorda, você que trabalha nessa área também, que vai um pouco daquilo que se conhece por inteligência emocional. E você tem aquela vontade, você às vezes está com razão. Muitas vezes a pessoa está com razão, mas não compensa, porque você não sabe como que o outro cidadão vai reagir, né?
Então é melhor você engolir sapos, às vezes, como a gente costuma dizer, do que eventualmente se envolver numa tragédia, para você ou para alguém outro. E isso vale para as coisas um pouco menos graves, que fiquem a nível da verbalização só. Mas quantas vezes as palavras machucam mais do que às vezes uma bofetada, né? Então nós temos que exercer esse controle. Vamos pensar mais. Será que que consequências pode ter se a gente agir? E não é só nessa relação interpessoal, eu acho que ele está se referindo, mas nas próprias decisões da vida, das nossas escolhas. De fazer um negócio, de comprar uma casa ou vender, de gastar, e pegar o cartão de crédito e sair gastando desmensuradamente, né? De uma maneira impulsiva, gastando para satisfazer aquele momento e depois não tem como pagar. Então, se a pessoa parar, pensar melhor, analisar a situação, ver o que vai ou pode acontecer, ela tem que se tornar mais previdente, mais cuidadosa, né? Em termos de neurobiológicos, a nossa parte cerebral, a parte que é especializada em ponderar, é o córtex pré-frontal. E esse córtex ele precisa ser treinado para o uso. Por exemplo, adolescente tem ainda uma imaturidade no córtex pré-frontal. Por isso que ele é muito de fazer tudo rápido, de querer para hoje, aliás, não querer esperar, né? De não conseguir fazer uma relação de consequência, de ação e consequência, porque está ainda amadurecendo o córtex pré-frontal. E a gente, quando nós estamos passando por uma dificuldade qualquer, o nosso sistema amidalar ele é sequestrado. Então, existe uma ativação muito rápida na amígdala, que é um órgão no meio do cérebro que responde às emoções fortes e não passa daí pelo córtex pré-frontal. Então, a gente chama isso de comportamento reptiliano, né? Como se fosse instintivo. Pisou no meu pé, eu respondo. Então, à medida que eu aprendo a lidar com isso, eu ponderar e esperar é dar tempo do córtex pré-frontal, analisar a situação e ponderar aquela situação de uma maneira melhor. E às vezes a gente precisa de ajuda para fazer isso. Uma conversa, alguém, um orientador. Inclusive auxílio espiritual. Isso é muito comum, a gente ir dormir com um problema difícil muitas vezes e a solução surgir no meio da noite, em sonho, ou acordar com a solução já na cabeça ao amanhecer. Então nós temos que ter paciência. É bom deixar, quando a gente vai fazer o artista, geralmente tem às vezes um insight, mas ele deixa incubada aquela ideia para escrever um texto, para fazer um quadro, qualquer coisa. Ele dá um tempo para que o próprio cérebro trabalhe e que também a própria inspiração do plano espiritual o auxilie, né? Bem, meus amigos, nós ficamos por aqui e até a próxima semana. O que sabemos a respeito das colônias espirituais? É um dos assuntos desta edição do jornal Comunicação Espírita, que traz no seu editorial as perigosas infiltrações no movimento espírita e ainda a coincidência para o espírita da ética com a moral. E em Conexões e Reflexões de A a Z, ciúme, cobrança, curiosidade, disciplina e desilusão. Jornal Comunicação Espírita, assine e recomende. Olá, amigos. Nas reflexões de A a Z de hoje, eu e a Andréia vamos conversar a respeito do Sermão do Monte ou das Bem-aventuranças e das bodas de Canaã, duas das passagens mais emocionantes, mais significativas, entre outras, claro, mas que nos tocam o coração da vida de Jesus. Sobre o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, o que nós precisamos lembrar? Jesus traz ali um resumo de soluções, de orientações, de aconselhamentos, de princípios que se aplicam a todas as circunstâncias que eu possa imaginar da nossa vida. Qualquer que seja o problema que nos aflige, se nós lermos o Sermão do Monte ou as Bem-aventuranças, nós temos lá uma direção, um norte, alguma
um facilitador para as decisões que precisamos tomar. Entretanto, para elas serem entendidas, nós precisamos estender a nossa visão. É impossível pensar que é feliz ou bem-aventurado aquele que sofre, se nós não soubermos da finalidade da vida, da imortalidade da alma, da reencarnação, da lei de causa e efeito e da justiça divina, que se manifesta nas dificuldades, nas provações, nas lutas, como uma forma de proteção e de estímulo ao crescimento individual, à superação das dificuldades. O Sermão do Monte é extremamente consolador. Mas, com o conhecimento doutrinário espírita, estendendo a interpretação de cada exemplo, de cada lição de Jesus, nós realmente podemos entender por que não é aquele que é apenas rico, bonito, feliz na terra, aparentemente, que é o bem-aventurado, mas é aquele que está trabalhando pelo seu crescimento espiritual. Não acha, Andréia? É tão bonita essa passagem, é tão bela, né? E conforta tanto os nossos corações, como a Rose falou. Amo. Eu acho linda, é poética, inclusive. Ela é muito bem colocada. Cada frase ali Jesus colocou de uma maneira para atingir mesmo o seu objetivo, que é tocar o coração humano. Bem, em cada bem-aventurança nós temos, como a Rose já trouxe, uma orientação para que a gente consiga, né, não se sentir desesperado quando nós estamos tristes, quando nós estamos aflitos, quando nós estamos injustiçados. Logicamente, num tempo curto, a gente não vai estender e nem temos como fazer isso, mas eu gostaria de ler rapidamente cada uma das bem-aventuranças, que são 9. E Jesus inicia pela primeira dizendo: bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Está lá em Mateus, capítulo 5, e versículo 3. A partir do 3, né? Nessa bem-aventurança, Jesus está falando da simplicidade, né? Ele está trazendo que não é a pobreza no sentido material, mas é a humildade do coração, o pé no chão, né? Então ele lembra que nós podemos ser humildes, ser sinceros, ser honestos conosco mesmo e com o outro. Na segunda bem-aventurança ele traz: bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Porque sabemos que estamos aqui passando por provas e expiações. E quando nós estamos em sofrimento, sabemos que esse sofrimento terá um fim. Então, mais à frente, se não nos rebelarmos contra esse sofrimento, se não nos revoltarmos, se nós formos resilientes, sabemos que ele terá um fim. E mais à frente seremos consolados, receberemos então, né, a benfeitoria de ter passado com resignação aquele sofrimento, que pode ser uma prova, pode ser uma expiação. No terceiro, bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. A mansuetude do coração, a amorosidade. Como devemos ser caridosos, amorosos, indulgentes para com os erros alheios. E assim vai. Cada bem-aventurança poderia ser um programa inteiro, não é, Rose? É uma vida. E seguindo, bem-aventurados os que têm fome de justiça, porque serão fartos, né? Fome de justiça. Sabemos que a justiça de Deus é a que prepondera, não é a justiça humana. Se seguirmos as leis de Deus, as leis naturais e as leis morais, seremos, né, teremos essa justiça. E assim vai. Eu não vou conseguir falar de todas elas, mas para citar, né, bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão a misericórdia. Bem-aventurados os puros do coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E Jesus continua: bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Às vezes a gente sofre tanta perseguição, né? Até no movimento espírita. Tanta calúnia. Tanta calúnia. E essa consola profundamente. Então nós temos nas bem-aventuranças soluções, né? Roteiros para todas as situações da vida. E muitos de nós nem nos lembramos na hora da aflição, na hora de uma decisão difícil, ou quando somos caluniados e perseguidos, né? De reler o Sermão do Monte, de reler as bem-aventuranças, que nos dão
calor fardo. ao coração. Nosso outro tema é bodas de Canaã. Bodas de Canaã é muito interessante. Primeiro, é o início, né, da vida pública de Jesus. E tem uma série de peculiaridades que tornam a figura do Cristo tão próxima da nossa realidade, né, da nossa convivência, da nossa vida. O que nós temos ali? Maria foi a um casamento de parentes, Jesus e seus discípulos foram convidados. Naturalmente, Maria devia saber que Jesus tinha alguns poderes diferentes, porque acabou o vinho, ela avisou, né? Acabou o vinho. E ele, como um bom filho, né? O que respondeu? O que eu tenho a ver com isso, né? Como quem diz, não me envolva. E ele disse, mulher, não foi chegada a minha hora ainda, quer dizer, não devo fazer nada. Mas sabe como é o olhar de mãe para filho, né? E Jesus acabou por transformar a água em vinho, segundo o relato do Evangelho de João, que sabemos acompanhava bem de perto Jesus e Maria. E o significado das bodas de Canaã é extremamente profundo, porque nós vemos um Jesus humano se curvando a uma necessidade familiar, social, de convivência, né? É uma coisa completamente fora do roteiro normal dele, transformando água em vinho, mas valorizando, né, aquele valor social da convivência e a importância que as pessoas davam a determinados símbolos. É tão bonita essa passagem porque também traz o aspecto da interferência, né, ali positiva, a influência positiva da mãe, de Maria, né, que é a nossa mãe. E lembrando que esse foi o primeiro grande milagre de Jesus, não é? Quando ela intercede, solicitando essa transformação da água para o vinho, ela tem um papel muito relevante, né? E como Jesus olha para ela, como ele atende à necessidade. É verdade. E é muito bonita a passagem, inclusive, né? Tem séries reportando e vale a pena conferir, não é, Rose? É para nós, né, que estamos na terra, em lutas, dificuldades, às vezes solidão, abandono, perseguições, calúnias, né? Tão comuns, a vida humana, todos passamos por isso. Tanto o Sermão do Monte, quanto esses exemplos da atenção que o Cristo dava aos pequenos fatos do cotidiano humano, ao acolhimento e amorosidade que envolvem a aceitação da criatura com as suas conveniências, como ela é, nos confortam profundamente o coração e nos oferecem um roteiro seguro na hora das decisões sobre a vida moral, não é? Se nós pensarmos na maioria das dificuldades que enfrentamos, dentro das bem-aventuranças do Sermão do Monte, nós encontramos uma resposta. Convém termos sempre presentes isso. Ele nos deixou um roteiro íntegro que pode nos orientar. E quando nos sentimos solitários, abandonados nas lutinhas pequenas, vamos nos lembrar que até água em vinho ele transformou para socorrer a conveniência de uma confraternização que valorizava a família, a convivência social amorosa, o entendimento e até as conveniências sociais entre as pessoas, a importância e o respeito que ele teve por aquilo que era apenas uma convenção. Isso nos consola profundamente, sabendo que ele escuta os nossos pedidos e as nossas preces e que está sempre ao alcance de todas as criaturas. Muita paz.